pessoal! Nessa outra nossa aula de hoje, nós vamos continuar a aprender, falar um pouco mais dos gráficos das funções trigonométricas. Na aula passada, nós fizemos o A, B e D, né? Agora, nós vamos resolver a C, a E e a F. Vou anotar aqui a letra C, ó. A função y igual a seno de 2x. Primeiro passo é o seguinte, o processo, gente, inicia sempre aquele mesmo raciocínio. Vou montar a tabelinha. Os x serão os nossos valores inicialmente, são os valores correspondentes aos arcos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Só que é o seguinte, qual que é esse raciocínio? Esse valor todo aqui, que são os valores referentes aos arcos. Então, esses valores de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, é o valor desse arco 2x. Então, toda vez que eu vou fazer a resolução desse tipo de gráfico, que eu não tenho nos anteriores, ó, eu só tinha x, ó. Seno de x, cosseno de x, cosseno de x. Aqui não, eu tenho seno de 2x. Então, esse valor todo, ele é referente a cada um desses arcos. Então, na verdade, como é que vai ficar a montagem dele? Olha, como é que fica? Esse 2x, ele tem que ser igual a 0. Depois, esse 2x tem que ser igual a π sobre 2. Esse 2x tem que ser igual a π. O 2x tem que ser igual a 3π sobre 2 e o 2x tem que ser igual a 2π. Então, a partir da resolução dessas equações, eu vou achar o x, ó. Então, como é que ele vai ficar, ó? Se 2x tem que ser igual a 0, esse 2 multiplicando, se eu passo ele dividindo, 0 dividido por 2, vai dar 0. Se 2x tem que ser igual a π sobre 2, esse 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Quando eu passo ele dividindo, ele vai encontrar o 2 aqui embaixo, vai ficar π sobre 4. Esse 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo, vai ficar π sobre 2. Esse 2, se eu passo ele dividindo, ele vai encontrar o 2 aqui embaixo, 2 vezes 2 vai virar 3π sobre 4. E por fim, esse 2 multiplicando, eu passo ele dividindo, vai ficar 2π sobre 2, ou seja, né, o resultado de x vai ser π. Então, na hora que eu for construir o gráfico, nós vamos entender, nós temos que ter o raciocínio, o entendimento, né, que os valores, que esses valores aqui, ó, que são os valores que nós acabamos de encontrar, serão os valores referentes a x. Então, na verdade, como é que vai ficar a construção desse gráfico? Ele vai partir do seguinte raciocínio. Quando eu pego esses valores e substituo aqui, que são os valores de y, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, ó. Lembrando que aqui é seno. Quais são os valores do seno desses arcos? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. 0, 10 e menos 10. Eu sempre gosto de colocar essa sequência aqui do lado, na hora que a gente vai resolver um gráfico, para ficar mais fácil entender. Então, na verdade, aqui vai ser o seno do resultado de 2x, que é 0. Seno de 0 é 0. O seno de 2x, ou seja, seno de π sobre 2, é 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2, que é todo esse valor, é menos 1. E o seno, nesse caso aqui, do 2π, né, vai ser 0, certo? Mas os valores de x que nós vamos usar são esses valores, ó. 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π, ok? Então, agora eu vou pegar essas informações e vou lá fazer a construção do gráfico, ó. Tá aqui, vou colocar aqui embaixo, ó. Primeiro, ó, vou colocar aqui, ó, 0, depois o que nós temos aqui, ó, é π sobre 4, depois nós temos o π sobre 2, o 3π sobre 4 e o π. Então, o primeiro valor é 0 com 0, vai ser exatamente aqui. Depois, o π sobre 4 com 1, vou colocar aqui um pouquinho mais acima, gente, mas pode colocar aqui, ó, desde que mantenha a mesma distância entre 1 e menos 1. Tô pulando uma casa, coloquei 1, uma casa, coloquei menos 1. Vou colocar ele mais distante, só para não ficar tão espremidinho aqui o gráfico.
Então, 0 com 0 já foi, o π sobre 4 com 1, que é esse ponto, ó, o π sobre 4 com 1. Depois, o π sobre 2 com 0, tá aqui. Depois, o 3π sobre 4 com menos 1, tá aqui embaixo, ó, 3π sobre 4 com menos 1. E o π com 0. Se eu passo aí, ó, a senoide, vai ficar desse jeito, né? Aqui ficou um pouquinho fora, mas só lembrar que ela passa aqui. Nesse caso, se eu perguntar para vocês, ó, 1 vai ser o valor máximo e menos 1 vai ser o valor mínimo, certo? Se eu perguntar qual é a amplitude não é o máximo menos o mínimo dividido por 2. Então, menos 1, menos vezes menos vai dar mais 1 vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, a amplitude é 1. O período, aqui se vocês observarem, o período começou no 0 e foi até o π. Lembra que no gráfico da função seno ele ia até 2π, então o período foi reduzido. E na videoaula passada eu falei sobre esse período. O período é sempre 2π dividido por esse valor que acompanha x, que nesse caso é 2, ó. 2π dividido por 2 vai dar π, por isso que o período vai de 0 até π, ó. Ok? Então, valor máximo, valor mínimo, amplitude e período. Tudo certo em relação à construção desse primeiro gráfico? Esse é o da letra C, ó. Vamos ver agora o outro, que é o da letra E. No da letra E, a função que nós temos é h de x igual a 1 mais 2 vezes seno de x sobre 2. O processo, gente, ele é o mesmo. O que é que eu vou fazer? Vou montar a tabelinha. Os arcos que a gente utiliza são aqueles, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quais são os valores deles? Vou colocar aqui no cantinho, ó. Aqui no caso é seno, ó. Então é 0, 10 e menos 10, na sequência, o de cada, o seno de cada. Então, vamos lá. O que nós vimos no gráfico anterior? Aqui eu não tenho só x, eu tenho aqui o x sobre 2. Esse valor aqui, que é x sobre 2, ele tem que ser igual a 0. Depois, o x sobre 2 tem que ser igual a π sobre 2. Depois, o x sobre 2 tem que ser igual a π. O x sobre 2 tem que ser igual a 3π sobre 2 e o x sobre 2 tem que ser igual a 2π. Então, a partir da resolução dessas equações, eu vou encontrar o valor de x que a gente vai usar no gráfico, ó. Então, primeiro, vai ser o seguinte valor, ó. Se esse 2 está dividindo, eu passo ele multiplicando, eu faço multiplicação cruzada, ó. 2 vezes 0 é 0. Primeiro valor de x aqui, ó, é 0. Segundo valor, x sobre 2 igual a π sobre 2, cancelo o 2 com 2, o meu x vale π. Então, o segundo valor de x é π. Terceiro valor, ó, esse 2 está dividindo, eu passo ele multiplicando, 2 vezes π vai dar 2π. Terceiro valor de x é 2π. Depois, esse 2 cancela aqui esse 2, nós vamos falar que x é igual a 3π. Então, próximo, x é igual a 3π. Esse 2 dividindo, passa multiplicando, 2 vezes 2, x é igual a 4π. Então, próximo é 4π. Certo? Agora, vamos lá, vamos achar os valores de y. O seno de 0, a gente sabe que é 0. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes o seno do 0, que é 0. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Depois, agora é o seno de π sobre 2. Lembrando que esse valor todo é igual a π sobre 2, né? Então, seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 vai dar 3. Depois, o seno de π. O seno de π é 0, então vai ficar 1 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0 mais 1 é 1. Depois, o seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. 1 menos 2 é menos 1. E, por fim, o seno de 2π é 0. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. 1 mais 0 é 1. Então, são esses pares aqui que a gente vai usar para montar o gráfico, ó. Vamos lá na apostila. E vamos usar, vou deixar aqui do lado para a gente usar esses pontos, ó. Aqui no eixo X é o 0, o π, o 2π, o 3π e o 4π. Aqui os valores, ó, 1, 2 e 3, ó. 1, 2 e 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Vamos lá, primeiro ponto.
0 do x com 1 do y, tá aqui, ó, o 0 do x com 1 do y. Depois, o π com 3, π com 3 tá aqui em cima, ó, π com 3. Depois, o 2π com 1, tá aqui, ó, 2π com 1. Depois, o 3π com menos 1, 3π com menos 1 tá aqui embaixo. Depois, o 4π com 1 tá aqui em cima. E vamos traçar a senoide, ó. Ok? Lembrando, quem é o valor máximo? Ó, 3 é o nosso valor máximo, é o ponto mais alto do gráfico. O menos 1, ó, que é o menos 1 aqui embaixo, é o valor mínimo do gráfico. O que é amplitude, né? Um menos o outro. Então, é 3 menos 1 é 4, dividido por 2, dá 2 de amplitude. O que é o período? Lembra que eu comentei do período? É 2π dividido por esse valor que acompanha x. Quem é que está acompanhando x aqui, ó? É o meio. Então, 2π dividido por meio, ó, divisão envolvendo fração, faço multiplicação cruzada, 2π vezes 2 dá 4π. Por isso que o período foi de 0 até 4π, ó. Certo? Então, essa foi a resolução desse gráfico aqui, ó, da letra E. Ok? Vamos fazer o da letra F? Olha a resolução da letra F agora. Vai copiar aqui, ó, letra F, né? M de t é igual a 3 cosseno de 4t mais π sobre 8. Ó, função é essa. Ó, sabe que função complicada? Não, gente. Aqui no lugar do t, ó, é como se fosse x, né? Modifica só isso. Com algumas informações a mais que a gente vai falar um pouquinho nesse gráfico agora. O raciocínio é o mesmo, a partir da tabela, que eu tenho o t, que está no lugar do x, e depois o resultado, que vai ser y. Nós temos que entender que esse valor todo aqui, que é o valor que acompanha, né, o cosseno, o seno, que é o valor do arco, ele é igual a 0, ele é igual a π sobre 2, ele é igual a π, a 3π sobre 2 e a 2π. Então, o processo de resolução, ele é o mesmo. Eu vou pegar esse valor e igualar essas informações. Então, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho em relação à conta. Então, vai ficar π sobre 4t mais π sobre 8 tem que ser igual a 0. Vai ser a primeira continha. Depois, o π sobre 4t mais π sobre 8 tem que ser igual a π sobre 2. Depois, π sobre 4 mais t mais π vezes t, desculpa, mais π sobre 8 tem que ser igual a π. Depois, π sobre 4t mais π sobre 8 tem que ser igual a 3π sobre 2. E depois, π sobre 4t mais π sobre 8 tem que ser igual a 2π. Então, resolvendo isso aqui, eu vou achar os valores de t. Então, vamos lá, ó. Vamos resolver um por um aqui. Primeiro passo, ó. Como é que eu resolvo esse valor? Primeiro passo, esse π sobre 8 está positivo, eu vou passar ele para o outro lado, negativo, ó, menos π sobre 8, certo? Esse 4 está dividindo, eu posso passar multiplicando, e esse π multiplicando, eu posso passar dividindo, ó. Então, vai ficar menos 4π, e aqui embaixo, 8π. Cancelo o π com π, o 4 e o 8 dá para dividir por 4, dá para simplificar, então, o primeiro valor de t vai ser menos meio, ó. Então, o primeiro valor que a gente tem vai ser menos meio. Ok? Agora, vamos para o segundo, ó. O processo é o mesmo. Para a gente achar esse t, eu vou pegar π sobre 4t. Esse π sobre 8 está somando, eu vou passar subtraindo por lá de lá, ó. Certo? Posso até tirar o MMC aqui, ó, para ficar mais fácil. Vou tirar o MMC da conta inteira, que vai dar 8 entre 4, 2 e 8. Para eu poder cancelar esse denominador, ó. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2 vezes π, 2πt. 8 dividido por 2 dá 4 vezes π, dá 4π. 8 dividido por 8 dá 1 vezes menos π, vai dar menos π. Agora, eu cancelo o denominador. Se eu fiz o MMC da conta inteira, eu posso cancelar o denominador. Então, vai ficar 2πt. 4π menos π vai dar 3π. Esse 2π está multiplicando, eu passo dividindo. 3π dividido por 2π, cancelo π com π, vai sobrar 3 sobre 2, ó. É o segundo valor aqui do t, ó. 3 sobre 2. Vamos para o próximo. Próximo raciocínio é o mesmo, ó. Vou isolar que eu tenho π sobre 4t.
Esse π sobre 8 está somando, eu vou passar subtraindo, ó. Posso fazer o MMC da conta inteira também, ó, que vai dar 8. 8 dividido por 4 dá 2 vezes π, dá 2πt. 8 dividido por 1 vai dar 8 vezes π, 8π. 8 dividido por 8 vai dar 1 vezes π, vai dar menos π. Cancelo o denominador, 2π vezes t. 8π menos π vai dar 7π. Esse 2π está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, ó, 7π dividido por 2π. Π cancelo com π, o resultado, 7 sobre 2. Vai ser o nosso terceiro valor, ó, 7 sobre 2. Agora, vamos lá para o próximo. Π sobre 8 está somando, eu passo para o outro lado subtraindo também, ó. Posso novamente tirar o MMC, que vai também dar 8. 8 dividido por 4 vai dar 2 vezes πt, vai dar 2π vezes t. 8 dividido por 2 vai dar 4 vezes 3, vai dar 12π. 8 dividido por 8 vai dar 1 vezes π, vai dar π. Cancela, né? 12π menos π vai dar 11π, 2πt é igual a 11π. O 2π está multiplicando, eu passo dividindo, ó, dá para cancelar o π com π, vai sobrar 11 sobre 2. É o nosso próximo valor, ó, 11 sobre 2. E o nosso último valor, ó, mesmo processo, π sobre 4t eu vou isolar. Esse 8π está somando, eu passo subtraindo e vou tirar o MMC, que vai dar 1, ó. 8 dividido por 4 vai dar 2 vezes pt, vai dar 2pt. 8 dividido por 1 vai dar 8 vezes 2π, vai dar 16π. 8 dividido por 8 vai dar 1 vezes π, vai dar π. Cancelo o denominador. 2πt igual a 16π menos π vai dar 15π. Esse 2π está multiplicando, eu passo dividindo, ó. Então, nós vamos descobrir que t é 15 sobre 2, ó. Ok? Pronto, ó. Esses são os valores de x, ó, que é o valor que está no lugar do t. E os nossos valores de y? Vamos fazer a substituição, muito fácil, ó. Esse valor todo tem que ser zero. Vamos lembrar dos valores do cosseno, ó. De 0 é 1, é 10 menos 10 e 1, que é do zero, cosseno de 0, cosseno de π sobre 2, cosseno de π, cosseno de 3π sobre 2 e cosseno de 2π. Então, se esse valor todo tem que ser zero, o cosseno de 0 é 1. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. Se esse valor todo tem que ser π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. 3 vezes 0 vai dar 0. Se esse valor todo tem que ser π, cosseno de π é menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Se esse valor todo tem que ser 3π sobre 2, o cosseno dele é 0. Então, vai ficar 3 vezes 0, que é 0. E o último aqui, se ele tem que valer 2π, o cosseno dele é 1, então 3 vezes 1 vai dar 3. Então, na verdade, esse vai ser o nosso valor de x, que é o t, e esse é o valor de y, que a gente vai usar para construir o gráfico, ó. Então, vamos lá. Então, os valores que a gente vai usar para x são esses, né? Que no caso aí é no caso, ó, os valores que nós temos aqui. Deixa eu só... Aqui é menos meio, né? Vou usar a reta aqui, ó. Aqui menos meio. Depois eu tenho 3 sobre 2, 7 sobre 2, 11 sobre 2 e 15 sobre 2. Então, vou usar aqui, ó. Vou colocar um espacinho só, ó. 3 sobre 2, 7 sobre 2, 11 sobre 2 e 15 sobre 2. Por isso que eu gosto de deixar sempre um espaço para não ficar tão emboladinho, tão junto assim. Então, ó, os valores que nós temos de y é 3, eu vou colocar eles um pouquinho mais afastados, gente, para não ficar um gráfico tão embolado, ó. 1, 2 e 3, 1, 2 e menos 3. Então, vamos lá, o primeiro, ó, menos meio com 3, então, menos meio eu vou ligar com 3, esse ponto aqui em cima. Depois, o 3 sobre 2 com 0, tá aqui. Depois, o 7 sobre 2 com menos 3, 7 sobre 2 com menos 3, tá aqui embaixo. Depois, o 11 sobre 2 com 0 vai estar aqui. Depois, o 15 sobre 2 com 3, tá lá em cima. Lembrando que esse é do cosseno, então é a cossenoide, né? Então, um pouquinho lembrando que não é com a régua, né? Ele é uma curva. Se eu perguntar para vocês, quem é o valor máximo? O valor máximo é 3, é o valor mais alto do gráfico. Quem é o valor mínimo? O valor mínimo é menos 3. Qual é a amplitude, né? 1 menos o outro dividido por 2, 3. Menos o menos 2 dá 6, dividido por 2, a amplitude dá
3. O que é o período? O período não é 2π dividido pelo valor que acompanha x, o t que está no lugar do x, quem é que está acompanhando ele aqui, ó? É π sobre 4, então é 2π dividido por π sobre 4. 2π, vou fazer aqui embaixo, ó, dividido por π sobre 4, divisão envolvendo fração, não faço multiplicação cruzada? 2π vezes 4 vai dar 8π, 1 vezes π vai dar π. Cancela o π com π, então meu período vai ser igual a 8. Se vocês observarem, ó, o gráfico, lembra que é o carimbo, né, que ele continua para cá e para lá também? E essa distância entre 15π sobre 2 e menos meio vai dar 8, ó. Se você faz a subtração, ó, 15 sobre 2 menos o menos meio, menos vezes menos vira mais, 15 sobre 2 mais meio, ó. 15 mais 1, 16, 16 sobre 2 dá 8, que é o período, ó. Certinho? Então, olha, fizemos a construção de todos os gráficos. O que eu queria que vocês observassem, gente? Que são os chamados parâmetros. Então, lembra que eu perguntei para vocês na aula passada? A amplitude desse daqui, ó, lembra que a amplitude, quando a gente fez o primeiro gráfico lá da função seno, que foi esse do exercício 8, ó, a amplitude dele, ó, esse é o gráfico da função f de x igual a seno de x, ó. O valor máximo dele era 1 e o valor mínimo dele era menos 1, lembra? O valor máximo menos o valor mínimo, 1 menos menos 1 vai dar 2, que dividido por 2 dá 1. Então, a amplitude do gráfico da função seno de x é 1. Mas na hora que nós fizemos esse aqui, ó, 2 vezes seno de x, a amplitude dele não foi 1, foi quanto? Foi 2. Quando nós fizemos o gráfico da função 1 menos 3 cosseno de x, a amplitude não foi 1, foi quanto? Foi 3. Quando nós fizemos o gráfico da cosseno de x mais 1, a amplitude voltou a ser 1. Essa amplitude aqui, ó, se a gente observar aqui, ó, seno de 2x, foi 1. O que eu gostaria que vocês observassem? O que vai mudar a amplitude de um exercício para o outro? Sabe o que é? É esse valor que multiplica a função. Então, tá vendo que aqui multiplicando a função eu tenho esse 2? Então, a amplitude ela é multiplicada por 2. Tá vendo que eu tenho esse 3 multiplicando o cosseno? Então, ela é multiplicada por 3. Se vocês observarem aqui, eu não tenho valor multiplicando o cosseno, por isso que a amplitude foi 1. Aqui, se vocês observarem, quem é que está multiplicando o seno? É 2, por isso que a amplitude foi multiplicada por 2. Então, esse valor que multiplica o cosseno ou seno, ele modifica a amplitude. Então, vocês vão ver que toda vez que você tiver esse valor multiplicando, ele multiplica a amplitude. Outra coisa, o período eu já expliquei. Quem é que modifica o período? É esse valor que acompanha x aqui, ó. O período não é 2π dividido por esse valor? Então, sempre que for esse valor for 1, o período vai ser 2π. Mas olha da letra C, o 2π, quem acompanha x não é 2? 2π dividido por 2 mudou o período, ó. Lembra nessa daqui? Como é que ficou o período? Ficou 2π dividido pelo valor que acompanha o x, que era meio, ó. O período virou 4π. Então, esse valor aqui que está acompanhando o x, ele modifica o período. E esse valor que multiplica a função aqui, ele modifica a amplitude. Então, são chamados parâmetros. Daqui a pouco eu vou comentar isso com vocês. Outra coisa, o gráfico, ele sofre um deslocamento. Então, se vocês observarem, ó, esse gráfico aqui, esse é o da função seno, que é da função original, ó. Função seno de x. O valor máximo é 1, o valor mínimo é menos 1. Só que pode acontecer desse gráfico ser deslocado para cima, ser deslocado para baixo, ser deslocado para o lado direito, ser deslocado para o lado esquerdo. E esses deslocamentos, quem modificam são esses valores que aparecem somando ou subtraindo. Então, por exemplo, tá vendo esse 1 que está somando a função aqui? O que ele fez? Ele fez com que o gráfico sofresse um deslocamento. No caso aqui, o deslocamento que a gente chama que é deslocamento vertical. Então, esse valor que soma aqui, ele desloca verticalmente o gráfico. Aqui é a mesma coisa, olha o gráfico do cosseno de x. Cosseno de x mais 1. Lembra do gráfico da função cosseno de x? Que é o desse segundo aqui, da questão número 9. Esse é o gráfico do cosseno de x, ó. Se vocês observarem aquele outro, ele saiu desse ponto menos 1 e foi deslocado aqui para cima. Ele tá aqui em cima, assim, ó. Então, ele teve um deslocamento, se eu faço a comparação dele em relação a esse, ó, ele subiu, tá vendo?
ele teve um deslocamento de uma unidade. Então, o valor mínimo, que era -1, passou a ser 0, e o valor máximo, que era 1, passou a ser 2. Então, esse valor que soma aqui, ele faz o deslocamento vertical, nesse caso, para cima ou para baixo. Você está somando é para cima, você está subtraindo é para baixo, que é esse valor aqui, ó, que está somando, né? Nesse caso aqui, ó, esse valor aqui que está somando, ó, ele faz a função deslocar. E esse aqui, nesse caso aqui, ó, nesse da letra F, tá vendo esse valor que tá somando dentro do parênteses? Ele faz um deslocamento no sentido horizontal. Então, aqui, ó, em resumo, até coloquei essa observação aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma função f de x igual a mais b vezes seno de cx mais d. Esse a, esse b, esse c e esse d é o que nós chamamos de parâmetros. Parâmetros são números que pertencem ao conjunto dos números reais. Quando eu coloco o asterisco, quer dizer que nem o b, nem o c pode ser 0. Porque se o b for 0, 0 vezes o c não vai sumir, ela vai deixar de ser uma função trigonométrica. Aqui é a mesma coisa, o c também não pode ser 0, porque senão o x some. Então, nesse caso aqui, ó, esse valor que multiplica o seno ou o cosseno, ele modifica a amplitude. Lembra que eu comentei? Esse valor que multiplica o x aqui, que eu chamei de c, ele modifica o período. Esse valor que eu somo, ele faz o deslocamento vertical ou horizontal, né? O deslocamento vertical, ou para cima ou para baixo. E esse valor aqui faz o deslocamento horizontal, ou para a direita ou para a esquerda. Então, é importante, o que eu fiz? Eu pedi para que vocês construíssem o gráfico primeiro, os gráficos, porque a partir da construção dos gráficos fica fácil você entender o que é valor máximo, o que é valor mínimo, o que é período, o que é amplitude. Porque agora dá para você observar, ó. Por que a amplitude foi multiplicada aqui? Porque teve uma multiplicação por 2, ela foi multiplicada por 2. Aqui, ó, ela foi multiplicada por 3. E eu tinha até perguntado na aula passada, né? Foi a nossa pergunta, né? O período e a amplitude sofreram alteração nesses 3 gráficos que vocês tinham construído, né? Então, assim, eu gostaria que vocês tivessem construído, né? Como muitos construíram e observado essa informação, ok? Então, isso daqui é um resuminho dessa teoria dos gráficos. Agora é o seguinte, fechamos mais essa aula, né? Agora, eu gostaria que vocês fizessem para tarefa e vão me enviar o exercício 11, o exercício 12 e o exercício 13. Eles vão pedir, ó, valor mínimo, valor máximo e período, só que você não vai precisar construir o gráfico. Se você entendeu a nossa aula de hoje, entendeu essas informações, você vai conseguir entender, resolver o 11, o 12 e o 13. E eu vou corrigir na próxima aula, ok? Obrigada e bons estudos!